nós, como pais, como filhos, esposo, vamos deixar para os nossos filhos? Por isso que nós precisamos ser espelhados em José, no cuidar, no proteger e no conduzir. José cuidou da Sagrada Família. José protegeu a Sagrada Família. E José conduziu a Sagrada Família. Essa é a nossa missão. Eu comentava com o bispo, quando nós estávamos sentados. E ele dizia, nossa, que tanto homem. Eu disse, bispo, aqui hoje tem homens, maridos, que já participam do grupo de oração. Aqui hoje tem homens e maridos que nunca participaram do grupo de oração. Aqui tem homens que são assíduos, fiéis à igreja, à Santa Missa. Aqui tem homens que caíram de paraquedas aqui, estão até agora querendo saber o quê? Qual é a lógica desse negócio? Aqui tem homens que estão no retiro com os seus próprios filhos. E que bênção! Você que é pai, poder tirar um sábado para estar no retiro com o teu filho, mesmo que o teu filho tenha a família dele, mas ele escolheu hoje estar aqui junto contigo. Essa é o exemplo de José. Quando Deus cria o mundo, como o bispo disse, né? Lá em Gênesis, Adão, ele foi o homem que deu o nome aos animais. Porém, Adão pecou. José, ele foi o homem que Deus disse, dê o nome ao meu filho. E ele deu o nome de Jesus. E José, no silêncio, conduziu Jesus, ensinou Jesus, mostrou para Jesus o caminho. Só que agora, eu e você, neste momento, precisamos abrir o nosso coração e pensar, o que Deus quer comigo? Aí eu vou falar para vocês aquilo que eu pensei na primeira vez que eu fui num retiro. Um retiro de casal, 2009, comunidade Betânia. Caí de paraquedas num retiro. Caí de paraquedas. Eu tinha uma vida muito boa antes do retiro. Eu tinha uma vida muito boa. Meu sogro está aqui, pode se lembrar das noites e noites que a filha dele ficava esperando o marido chegar. 2002 eu casei. Eu disse para minha esposa, eu não quero casar, mas eu sei que tu vai ser a mulher da minha vida. Mas eu não quero casar, eu sou muito novo, tenho 22 anos, imagina. E nessa de entrar no casamento, marcamos a data, ela marcou a data, daqui a 2 anos. 2 anos leva muito tempo, né? Chegou, a gente casou e eu disse para ela, é tu que quer, eu não. E a minha vida é muito boa. Trabalhava na Eliane. Toda terça, toda sexta, tinha futebol. Eu trabalhava no horário da 1 às 9 da noite. Da 1 às 9. Então, para jogar futebol nesse horário, de manhã ninguém joga futebol. Nós jogava à noite, das 10 às 11. E qual é a graça que tem de jogar um futebol sem ter uma carninha, uma cervejinha depois? Então, nós terminava o jogo, nós ia assar uma carne, nós ia tomar uma cerveja. Por quê? No outro dia, nós só pegava a trabalhar 1 da tarde. Então, para quem vai trabalhar 1 hora da tarde, pode chegar meia-noite, 1 hora, 2, 3, quem sabe até às 5 horas. Estávamos em amigos e era muito bom. Ainda mais que em 2012 não tinha WhatsApp, não precisava fazer chamada de vídeo. E aí a gente aproveitava. Eu aproveitava. E quem me perguntava, como é que é a vida de casado? É maravilhosa. Muito boa a vida de casado. Tu pode fazer aquilo que tu bem quiser. E quando chegava em casa, que a esposa ia reclamar, eu dizia, opa, tu não queria casar? Eu sempre fui assim. Tu me conheceu assim. Desde que tu me conheceu, eu joguei futebol. Quando nós começamos a namorar, eu já trabalhava lá. Antes de tu chegar, eu já tinha os meus amigos. Então, e isso foi 1º ano, 2º ano. Como é que é a vida de casado, Alexandre? Fantástico. Casa, pode aproveitar e casar. Falava isso para meus amigos. Porque tu pode fazer aquilo que quiser. Tu podia chegar às 5 horas da manhã
bêbado, e não precisava dar muita satisfação. Até porque eu morava junto, né? No mesmo pátio que o meu sogro. Então, ela sabia que se brigasse, poderia 4 horas da manhã dar aquele arranca-rabo e eles iam acordar. E olha só, ela não queria incomodar o pai e a mãe. E ela foi sofrendo. Até que nasceu a minha filha, 2006. Agora que nasceu a filha, ele vai ficar mais responsável? Não, muito pelo contrário. Agora mesmo que ficou mais fácil. Porque antes eu ainda tinha medo. E se ela vem atrás? E se ela sai e vem atrás? Vai chegar aqui? Que vergonha, né? Já pensou para os meus amigos? Porque, amados, nessa história que eu estou dizendo para vocês, não tinha a infidelidade matrimonial. Eu não traía minha esposa, não tinha mulheres aonde eu ia. Então, só o fato de acontecer isso, eu achava que eu estava resguardado. Quando ela começava a brigar, eu disse, mas não se preocupa, não tem mulher. Achando que só se tivesse mulher ela tinha razão de falar. Eu estava com os meus amigos, bebendo. Quem nunca gostou disso? Só que isso foi desgastando. Com a filha foi desgastando. E eu cheguei um dia em casa, né? Eu já era mais moderno que o Agenor. Não era lençol de nó. Era uma mochila. 2, na verdade. Na porta. 2 mochilas na porta. Preparado para separar. Ela disse, eu sei que eu vou dar o maior desgosto para o meu pai e para minha mãe. Eu sei que na minha comunidade todo mundo vai falar, porque eu vou ser uma mulher separada. Mas eu não aguento mais. E eu assim, o quê? Não aguenta mais o quê? Só porque eu estou jogando o meu futebolzinho? Só porque eu estou bebendo a minha cervejinha? E quando eu digo cervejinha, meu amado, era caixas e mais caixas. Sabe aquela vaquinha que nós fazia que arrecadava R$100, R$5, comprava carvão, carne, salamito, e ainda sobrava para o pão, e os outros 95 era só para cerveja? Era assim. E aí aquele dia ela disse, acabou, não quero mais. E aí, né? Não, meu irmão, meu amor, não vai acontecer mais, tu me conhece, agora sim, eu vou mudar, aquelas promessas que a gente faz, ainda mais bêbado, nossa, fica mais fácil de falar. Ela disse assim, tem mais uma chance. Nós vamos no retiro. Nós vamos no retiro. Amado, 3 horas da manhã, bêbado, cansado do futebol, a mochila no canto da porta, a mulher braba, ela diz para ti que tu vai no retiro. Quais é a probabilidade de eu dizer que não ia? Claro que eu vou. Quero ser o primeiro a estar nesse retiro. Meu sonho de vida é estar em retiro. Sempre quis estar em retiro. Tu que nunca me convidou. Fomos dormir. Aí no outro dia tu já acorda e já... Que retiro? Esquece retiro. Mas a minha esposa, ela guarda as datas. Chegou a semana do retiro. Nós vamos. Lá em Brusque. Meu Deus, como que eu vou a Brusque? Eu não tinha gasolina para botar nem para ir na Próspera. Te vira. Tu não arranja cerveja para jogar futebol com os teus amigos? Tu não tem dinheiro para participar das vaquinhas lá? Faz uma vaquinha com os teus amigos para ver se eles te ajudam aí no retiro. Chama os amigos lá que partilham na cerveja para ver se eles te ajudam a salvar o teu casamento. Aqui que eu chamo a vergonha. A gente vai nesse retiro. Nada que umas leves prestações não fazem. 3 dias. Famílias restauradas. Naquele retiro, o Senhor, não sei o que fez com os outros casais, não sei o que fez com os outros homens, mas no meu coração Ele disse assim, para com isso. Não foi para isso que essa mulher disse sim para ti. Não foi para isso que eu coloquei uma menina para te cuidar. Para. E ao mesmo tempo que vinha aquela palavra para, eu disse assim, meu Deus, mas eu gosto tanto de festa. Eu gosto tanto de aglomeração, eu gosto de música, eu gosto de agito. Como é que eu vou parar? Dessa vida de igreja aí, de terço, acordar 4 horas da manhã e rezar terço. Não é para mim isso aí. Eu gosto de agito, eu gosto de aglomero, eu gosto de chamar meus amigos, eu gosto de churrasco, eu gosto de cerveja, é isso que eu gosto.
É isso que eu quero. E o Senhor disse: só para. Quando nós voltamos na BR, ali perto de Tijucas, quem conhece Tijucas, indo para Governador Celso Ramos, eu encostei o carro no acostamento, olhei para minha esposa e disse assim: o que nós vamos fazer com tudo isso que a gente aprendeu? Ela assim: bora? Eu disse: não. Eu queria que os meus amigos lá do futebol vivessem isso que a gente viveu. Eu queria que aqueles homens que acham que não tem mais jeito, que o negócio é só os amigos mesmo, que a família pode ficar em casa, também fossem transformados, também escutasse isso. E o Senhor foi mostrando. A gente voltou para casa. 2 semanas, Padre Alírio estava na paróquia, me chamou para conversar. Nossa, eu nem ia na missa, o padre chama para conversar. Opa! E o padre disse assim: olha, o Senhor me mostrou que tu tem toda a capacidade de ser um ministro do matrimônio. O que é isso, padre? Eu sabia que era ministro da Eucaristia, mas do matrimônio é. Quando o padre não puder rezar o casamento, tu faz no meu lugar. E eu disse: padre, tu precisa conversar mais com Deus. Acho que está rezando pouco, padre. Tem certeza que é eu? Ele disse: tenho. Começa um processo de restauração, meu irmão. Começa um processo de testemunho, de dificuldade. E aí o que acontece? Aquilo que os meus pais, a minha mãe sempre me disse: os verdadeiros amigos vão aparecer para ti quando tu não puder mais dar nada para eles. Quando tu não puder mais providenciar, proporcionar algo de bom para os teus amigos, é que tu vai reconhecer os verdadeiros. Porque quem não é verdadeiro neste momento se afasta. Dito e feito. Vamos jogar futebol, Alexandre? Não, não vou mais. Eu quero evitar. Então o Alexandre não era mais convidado. Ô irmão, vamos fazer um churrasco lá em casa? Mas eu estou num processo de restauração, eu fiz um propósito de ficar um tempo sem tomar cerveja. Ah não, Alexandre, na próxima. Vamos marcar outro dia, talvez outro. E sempre ficava para a próxima. E eles foram se afastando. E aí começa aquele pensamento interior: meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Será que é justo eu me afastar dos meus amigos? Sem perceber eu que não era eu que estava me afastando, era eles que estavam se afastando de mim. Só que Deus começou a preparar o terreno. Começaram a sair os amigos de festa, começou a vir os amigos de oração. Ah, Alexandre, aí ficou mais fácil, né? Começou a vir um monte de amigo santo. Não, nossa, que loucurada. Começou a vir os amigos e eu perguntava para eles: e a tua vida? Meu Deus do céu, nossa, eu achava que eu era o pecador, eu achava que eu era o errado. E começou a agrupar juntos em oração, casais, amigos com o mesmo propósito de querer restaurar a família. E aí eu comecei a dizer para as pessoas: olha, se eu tive chance, a tua também tem. Se a minha família foi restaurada, a tua também pode. Se a minha vida foi restaurada, a tua também. E aí vai surgindo o grupo de oração. E aí um dia tem um homem que disse assim: tu vai ser um pregador. E eu assim: falar o quê? O que eu vou falar? Pegar o microfone na mão e tremer? Até para ler eu não sei. Como é que eu vou pregar? E aí Deus disse: fala da tua vida, aquilo que eu fiz e aquilo que eu posso fazer na tua vida, no teu casamento. Aí, armado, aí vem aquele momento de oração que diz: nossa, louvado seja Deus. Parei de beber por um tempo, me afastou dos amigos que eu achava que eram amigos, mas na verdade eram só colegas, me trouxe verdadeiros amigos. Agora eu vou me deitar em sombra e água fresca, porque longe de Deus estava ruim, agora perto de Deus vai ser bem bom.
Não vai ter mais provação, não vai ter mais dificuldade, né? Me queriam tanto na igreja, agora que eu estou aqui, os negócios vai ficar a melhorar. Começou a piorar. Começou a ficar difícil. Opa, que é isso, Deus? Lá estava mais fácil. Lá era só mulher reclamando. Agora tem os irmãos reclamando, tem o padre reclamando, tem o ministro reclamando, tem... E eu disse, peraí, parece que quanto mais eu estou rezando... E o Deus disse, é na caminhada que eu vou curando. É na caminhada, é um passo por vez. E no processo de restauração, meu irmão, muitas vezes a gente dá 2 passos para frente e precisa dar 3 para trás. Porque eu preciso saber que lá era bom, mas agora está ruim, mas eu quero alcançar o bom de novo. 2015, a gente descobre uma doença na minha filha. Uma doença rara. 45 dias internada no hospital da Unimed, sem os médicos dizer o que era. Câncer, lúpus, AIDS, tuberculose, tudo isso foi falado que a minha filha tinha. Só que não se descobre. A minha filha começa a criar uns inchaços no braço e na perna, e aquilo começa a necrosar, e começa nos dedos, na palma da mão, no antebraço, no músculo, começa na sola do pé, na coxa, e vai subindo assim, meu Deus. E o joelho se dobra. O grupo de oração acontecendo, as pregações acontecendo, e eu tinha que ir pregar. Eu ia lá no Morro da Fumaça, pregava, voltava para o hospital, saía do hospital, ia trabalhar, voltava, grupo de oração, conduzia o grupo de oração, voltava e ficava nessa correria, e a minha filha morrendo no hospital. Até que, em oração, o Senhor nos mostra um médico. Esse médico conduz a minha filha para Porto Alegre. Um processo de 7 anos de cura, um processo de 7 anos de tratamento. Descobre-se que é uma doença rara, que somente 40 mulheres no mundo tiveram esse diagnóstico, e das 40 mulheres, 39, depois que entraram na menopausa, e a minha filha era a única que com 9 anos tinha essa doença. Processo de cura, processo de santificação. Nesse era o momento de eu dobrar o joelho e dizer assim, Senhor, quantos casamentos eu celebrei, quantos casais nós conduzimos, quantos grupos de oração, quantas pregação. Parece ser injusto eu passar por isso, e eu não, e se fosse minha era muito mais fácil. Se essa dor fosse minha era mais fácil, a minha filha, que culpa ela tem? E o Senhor mostrava, evangeliza, não desiste, cuida dos meus, que eu vou cuidar dos teus. O processo continuou, os irmãos rezaram juntos. A minha filha, hoje, pela graça de Deus, eu digo que está curado, pela medicina ainda não, tanto que essa semana ela vai lá fazer mais uma sessão de quimioterapia. Ela faz quimioterapia desde 2015, 11 anos, uma vez por mês ela tem que ir lá, no setor de oncologia do hospital da Unimed. Muitos irmãos nem sabem disso, mas ela tem que ir lá fazer. E mesmo assim o Senhor diz, evangeliza com alegria, Alexandre, fala da restauração que eu curo, eu restauro. E aí, meu irmão, a gente se depara muitas vezes com casais que vêm conversar com a gente e fala da dificuldade dele, fala da dor que ele está sentindo. Eu digo, meu irmão, é porque eu não posso falar a minha, senão nós vamos se abraçar, nós dois aqui, vamos chorar até. Mas o que eu quero dizer com isso? Não é me vitimizar, não mesmo. É dizer que para tudo tem jeito. Nós escutamos hoje, o bispo falou, o Agenor falou no Evangelho, São José, o homem que do nada vem a notícia, olha, tua esposa está grávida. Ele é justo. O tema desse retiro é justo. E o que é um homem justo? É agir conforme a vontade de Deus, cumprindo os mandamentos de Deus.
E os mandamentos de Deus naquela época era: se a mulher for cometida em adultério, for pega em adultério, ela é apedrejada até a morte. Então José, por ser justo, quando ele soube o que ele teria que fazer, denunciar Maria. Olha, ela engravidou e não é meu. Mas se ele fizesse isso, ele não estava sendo obediente àquilo que Deus tinha falado para ele. Mas também, se ele acobertasse Maria, se ele dissesse: não, é a minha esposa, foi eu que engravidei ela, ele teria cometido pecado, porque ele estaria mentindo, e eles não eram casados ainda, ela era prometida em casamento. E agora, que situação? Se eu conto, eu deixo de ser justo. Se eu não conto, eu deixo de ser justo. A palavra de Deus vai dizer que José, ele sai, ele foge, ele sai com Maria, e ele fica um tempo fora. E aí quando ele volta, que a população, as pessoas vejam que ela está grávida, aí ninguém mais fala nada. Porque aí eles, deduzem que é de José. Mas ele precisou se recolher. Na dificuldade, José se recolheu. Na dificuldade, José se recolheu. Quantos José estão aqui hoje? Se recolhendo. Quantos José que estão aqui hoje? Não fugindo, não estão fugindo, mas foi preciso se recolher das acusações, daquilo que o mundo está dizendo. Quantos José aqui estão hoje precisando ser visitado em sonho por Deus, para orientar, porque eu estou perdido, tomei decisões erradas, andei por caminhos que não eram corretos, e hoje estou aqui. Quantos José estão aqui hoje em retiro, buscando uma resposta? E quanto mais o retiro vai acontecendo, mais na dúvida ainda fica. Pensei que ia vir aqui e Deus já ia me mostrar a resposta, eu ia sair daqui na graça de Deus. Eu vou sair na graça de Deus, mas talvez com mais dúvida. Porque, amados, nós precisamos escutar com o coração. E aí, a decisão a qual nós viemos buscar hoje é um milagre ou uma cura. O milagre é passageiro. Pá! Aconteceu. A cura, ela demora, porque quando é curado, para não doer mais, para não machucar mais. O Senhor pode fazer o milagre, Alexandre? Pode. Pode. Mas eu digo para você, hoje o Senhor te trouxe aqui para te curar. E a caminhada da cura, ela muitas vezes, ela precisa passar pela dor. Não sei se vocês são desse tempo, do famoso mertiolate, da água oxigenada, água bolicada, sei lá como é que a minha mãe chamava daquilo, que tu ralava o joelho no areião, porque asfalto, no máximo tinha um paralelepípedo, e nós já gostava de jogar bola naquele paralelepípedo. Muitas vezes o pedaço de lajota ia muito mais longe do que a bola. Nós ralava o joelho, e sabe que a dor era grande, mas doía mais ainda saber que ia chegar em casa e a mãe ia começar um processo de cura. Como que chegava? Chegava, ela dizia: tadinho do Alexandre, ralou o joelhinho, tadinho, deixa a mãe dar um beijinho que sara. Não, meu irmão. Primeiro tu escutava, falei que não era para ir lá, teimoso, tem que doer mesmo, arrancou, foi pouco essa tampão do joelho. Depois ela passava aquela água oxigenada que borbulhava, aquilo que esfregava, ainda passava assim as mães de hoje passam lenço umedecido, algodãozinho. A mãe passava a barra da saia aqui assim, e passava, e aquilo limpava, aquilo sangue vinha, e daqui a pouco vinha com mertiolate. Ela nem encostava, ela só mostrava. Aquilo era tão bom que se pingasse na roupa, podia passar Tanto que quando pingava na roupa, talvez vocês não vão lembrar, mas quando a calça se perdia, aí tinha que botar no famoso do anil, na caldeira de anil, para pintar a calça de novo. Ô, Alexandre, está falando grego? Mas era a minha realidade, meu irmão.
E aí passava aquele mertiolate, aquele doía, aquele né? E ainda dizia assim, não pode tampar, porque a cura do teu casamento, a cura da tua família talvez é assim. Não sei qual a fase que está. Talvez está na fase da dor ainda. Talvez está na fase que está se machucando e as pessoas estão dizendo, viu? O que tinha que fazer isso? Eu falei, ele não era confiável, ela não era confiável. Que amizade era essa? Quando foi falado, tu não escuta. Talvez é essa fase que tu está. Ou talvez agora é a fase da dor da limpeza, da purificação, que precisa, limpar as arestas. E isso dói. Ter que reconhecer que errou. Ter que dizer para o outro, desculpa, foi eu que errei. Não era para mim ter ido, não era para mim ter confiado. Ou tu está nesse processo do mertiolate, e quando começa a criar a casca da ferida ali para proteger, isso dói. Mas é preciso passar por esse processo se realmente tu queres ser curado. São José, o homem justo, o homem do sonho, o homem que protegeu, cuidou, protegeu e conduziu a sua família. Cuidou, cuidado, zelando. Nós, muitas vezes, somos cobrados pela sociedade e por nós muito mais vezes. Quem é responsável por cuidar da família? Quem é responsável por cuidar da família? O homem. Aonde que os nossos filhos, nossa esposa se sente mais protegida? Quando nós estamos cuidando. Só que quem cuida de nós? Quem nos protege? Porque muitas vezes, amados, nós temos que dizer aos nossos filhos, eu sei, mas na verdade eu não sei, mas eu preciso passar essa confiança para ele. Muitas vezes eu tenho que dizer para minha esposa, calma, não fica com medo, mas quem está cagado de medo sou eu. Mas eu preciso dizer, essa situação para mim, eu resolvo fácil. Não resolvo. Eu sei que não, mas eu tenho que cuidar deles. É minha responsabilidade. E muitas vezes essa responsabilidade nós mesmos nos cobramos. E aí, muitas vezes, por nos cobrar demais e não achar respostas, nós buscamos caminhos errados. Nós buscamos consolos errados, nós buscamos a bebida, buscamos a droga, buscamos refúgio na prostituição. Por quê? Porque eu tenho que cuidar, mas não estou dando conta. Mas eu preciso entender que para mim cuidar da minha família, eu preciso ser cuidado por Deus. Para minha esposa, os meus filhos, os meus pais serem protegidos, cuidados por mim, eu preciso estar cuidado com Deus. Porque, amados, é muito difícil um doente cuidar de outro doente. E por isso que nós precisamos confiar em Deus.